Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de ciências? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Leonardo e hoje a nossa aula será sobre briófitas, dando continuidade à nossa aula sobre plantas que a gente deu início na aula anterior. Só um momento para que eu possa compartilhar os slides com vocês para que a gente comece a nossa aula de fato. Deixa eu posicionar meu rostinho aqui para cima para não atrapalhar vocês. E vamos dar início a mais essa aula. Vou pegar um marca-texto para facilitar a nossa conversa. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, na aula passada a gente falou no contexto geral sobre todas as plantas, todos os 4 grupos que é encontrado dentro do reino Plantae, e sendo assim, a gente também já falou um pouquinho sobre briófitas, então não vai ser um tema que vocês não conheçam nada. Vocês têm o conhecimento da aula anterior para que facilite e não seja algo super estranho para vocês. Então, hoje a gente vai conhecer mais aprofundadamente esse grupo, como ele funciona, suas características, sua forma de reprodução. E então, vamos lá. Bom, as briófitas, como a principal característica, como eu já havia dito na aula anterior, ela tem como sua principal característica a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, ela não possui nem o xilema e nem o floema. A partir das pteridófitas, a gente já vai ter isso presente nas demais, né? Nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. A gente pode notar a característica da presença dos vasos condutores de seiva. Porém, nas briófitas, como ela é a mais antiga do reino Plantae, ela ainda não possui esses vasos condutores de seiva. Bom, seguindo isso, as briófitas elas vão ser geralmente pequenas, por conta exatamente de não ter esses vasos condutores, né? Então, isso vai fazer com que elas sejam uma planta de porte menor, no máximo uns 30 centímetros. Pode ser que passe, mas não muita coisa desse limite, como eu já havia dito também na aula anterior. A gente vai observar que nas briófitas, a fase dominante da vida da briófita vai ser o gametófito. A gente também vai ter a presença do esporófito, porém, ele não vai ter essa presença durante toda a vida da planta, entendeu? Ela vai acabar surgindo somente na fase de reprodução e depois que fizer a reprodução, ela vai acabar se desfazendo e se decompondo e não fazendo mais parte dessa planta até o novo ciclo de reprodução. Bom, então aqui a gente pode ver o gametófito é essa parte aqui, que a gente destaca a parte de baixo. E lembra, na aula passada, que eu disse que as partes das plantas seriam as raízes, os caules e as folhas. Então, aqui, quando eu disse que existiam a exceção, aqui a gente vai para a primeira. Rizoides vão ser as falsas raízes. Não pode ser considerado como uma raiz, mas ela vai ter a mesma função. E os filídeos vão ser como as folhas desse grupo aqui. Aqui a gente pode notar a fase do esporófito, que não é dominante, como eu já havia dito, é onde vai se formar os esporos, a cápsula, né? Vai ter a cápsula onde armazena os esporos. Essa parte aqui, ela é considerada como seta, né? E dentro da cápsula a gente vai produzir os esporos, que é o essencial para a reprodução, né? Sem eles a gente não é possível, por isso a gente necessita extremamente de água para a reprodução dessas plantas. Como a gente já havia visto na aula anterior,
o ancestral em comum é a alga verde, que é uma planta aquática. Então, não foi de uma vez que as plantas elas foram para o meio terrestre. Elas foram se adaptando, né? E indo para o meio terrestre. Então, as briófitas ainda é o grupo menos desenvolvido dentre os 4 grupos, e eles ainda necessitam extremamente de água. Sem água, eles não conseguem fazer sua reprodução. Vamos prosseguir, então. Bom, a gente destaca também que os gametófitos são nutricionalmente independentes dos esporófitos. Eles vão conseguir nutrientes sozinhos, eles não precisam do esporófito para sobreviver. Já aqui, os esporófitos, eles necessitam dos nutrientes do gametófito. Sem eles, eles não são capazes de sobreviver. A gente vai ver essa diferença lá nas pteridófitas. Então, prestem bastante atenção nessa parte da aula. Essas plantas, como a gente já havia dito, ela não vai possuir semente, nem flor e nem fruto, pois as sementes elas só vão ser encontradas a partir das gimnospermas, flor e fruto somente nas angiospermas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos dessas plantas. Aqui a gente tem as hepáticas, os antóceros e os musgos. Os musgos é o que a gente mais conhece, né? Porque a gente vê eles sempre por aí, sempre todo mundo vai ver um musgo, né? É muito difícil quem ainda não conhece o musgo. Já os outros dois, eu creio que possa ser mais difícil. Me respondam aí se vocês já viram esses outros 2 tipos de briófitas por aí, pela natureza. Aqui a gente encontra os musgos. Opa! E aqui a gente vai encontrar os antóceros e aqui as hepáticas. Então, esses são os 3 exemplos de briófitas que tem nesse grupo. Prosseguindo, a gente começa a falar sobre a classificação deles. As briófitas vão ser classificadas em 3 filos, que é os que eu tinha falado, né? Que vai ser a mercantiófita, Anthocerotófita e briófita, que já lembra muito o nome, né, do grupo, que são as briófitas. A marcantiófita é nesses grupos que a gente vai encontrar as hepáticas, como eu mostrei no slide anterior, que são essas aqui, né? Essas aqui são as hepáticas. Elas vão se destacar porque elas não possuem os estômatos, né? Os estômatos, eles estão presentes nos outros grupos, porém, nesse grupo ele não vai existir. No grupo, lá já no filo do briófita, a gente encontra as briófitas com células especializadas em condução. Condução de líquidos, no caso. No caso aqui vai ser água, não tem vasos condutores, lembrando bem, tá, gente? E na anthocerotófita, uma característica marcante vai ser a presença do meristema basal, que aparece nos esporófitos na região entre o pé e a cápsula. Aqui, ó. A cápsula vai estar aqui e o pezinho vai estar aqui. Não vai dar para ver certinho nessa imagem, mas é isso daqui. Calma que tem uma imagem anterior, né? Aqui, ó, cápsula. E aqui, no caso, seria o pezinho dele. Então, partimos agora para o ciclo reprodutivo dessas plantas. A gente vamos começar por aqui, para a gente ter um embasamento melhor, só para vocês se localizarem. Na reprodução sexuada, a gente vai ter o gametófito masculino e o gametófito feminino, que são haploides. Até esse momento, eles vão ser haploides, vão produzir só um M. No masculino, a gente vai ter o anterídeo, e que é o gametângio masculino.
E feminino, a gente vai ter o arquegônio, que é o gametângio feminino. Ó, aqui, esse daqui é o anterídeo, que é o gametângio masculino. Ambos vão ser haploides, tá, gente? E o arquegônio, que é o gametângio feminino. São como fossem espermatozoides, tá, gente? Para vocês se aproximarem mais e ficarem mais perto disso, vai ser nessa base para vocês não se perderem. Por isso é extremamente importante a água, porque eles precisam se locomover, entendeu? Eles têm as caudinhas deles, igual o espermatozoide mesmo, então eles vão precisar extremamente dessa água. Sem água, eles não conseguem sobreviver, não conseguem fazer sua reprodução, então, no caso, entrariam em extinção. Por conta disso que essas plantas elas vão ficar em ambientes mais sombreados e úmidos, para sempre ter água presente no seu ambiente. O anterídeo os anterosóides, que são os gametas masculinos, né? Os anterosóides, que são esses dois carinhas aqui, eles vão entrar na oosfera, que é o gameta feminino, que é como se fosse o ovário das meninas, e os gametas masculinos são como se fossem os espermatozoides, como eu havia dito. Aqui vai acontecer a divisão mitótica, e aqui já vamos ter o arquegônio com o embrião. Ó, isso daqui em vermelhozinho, para mim está em vermelho, pode ser que para vocês estejam enxergando marrom. Ele é o embrião das briófitas, será esse daqui. Então, a gente vai ter a estrutura aqui, como eu disse, o gametófito feminino, que é a parte principal, vai ser o gametófito, né? Essa parte aqui, ela vai continuar sendo haploide, possuindo só um N. Já o esporófito, que é onde ocorreu a fecundação, ele sim vai ser 2N. Ó, a gente pode notar aqui. Ele vai ser 2N. O gametófito feminino, ele continuará sendo haploide, tá? Ele não muda. E, ressaltando já o que eu havia dito nos slides anteriores, o esporófito, ele não é uma fase duradoura, então ele vai sair, após esse processo aqui, que ele tem que soltar os esporos, ele vai sair da planta, ele vai se decompor e não fazer parte mais da planta até que precisa fazer uma nova reprodução e então ele surge de novo por conta desses fatores. A cápsula aqui vai ser 2N, por conta da fecundação e divisão mitótica, vai ocorrer uma meiose, ou seja, as células vão ser haploides de novo, que se formam os esporos. Os esporos são esses carinhas aqui, ó, que são bem minúsculos, e a gente pode ver até eles, tá? Eles são conseguidos sim enxergar de olho nu. Então, dentro dessa cápsula, terá a meiose e que formará esses esporos. Desses esporos que surgem aquela primeira parte que eu já expliquei para vocês. E esse ciclo, no caso, fica constante assim, cada fase de reprodução que eles precisam. Esses esporos que caem nessa planta, viu, gente? Nesse pedacinho que está aqui, ó, na ponta da planta, para que ocorra esse início de reprodução. Sem isso, não é capaz de ocorrer. Beleza, gente? Entendida essa parte? Então, vamos para frente, prosseguir a aula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades e a importância das briófitas. Deixa eu abaixar meu rostinho aqui, porque está pegando nas letras. Então, vamos dar continuidade. As briófitas, elas vão ser bioindicadores naturais. Ou seja, onde há presença de briófita, quando ela está bem verdinha, bonita, quer dizer que a natureza está ótima, maravilhosa. Ou seja, ela é um indicador natural de que não tem poluição naquele local ou a poluição está baixa. Se tem muita poluição, esses seres eles vão acabar morrendo
E a gente pode perceber, quanto menos falta deles, é que o ambiente não está tão preservado. E ele também é utilizado como alimento para peixe, mamífero, pássaro, e como iscas para pescaria, né? Como ele serve de alimento para peixes, muitos pescadores eles podem usar como isca para atrair os peixes. Como a gente pode perceber, é importante preservar eles não somente para bom índice, né, de natureza, mas também para os demais animais, né? A gente tem que sempre se preocupar com toda a natureza, não somente com nós. Foi 2 vezes escritos aqui, peço perdão. Então, vamos prosseguir. Algumas espécies de musgos, elas são conhecidas como as turfas, que são esse pessoalzinho aqui, ó. Elas vão absorver água e vão criar um depósito. Esse daqui vai funcionar como um combustível para eles. E vai impedir que o solo fique seco, ou seja, tem uma grande importância na erosão. Fazendo isso, ele não vai deixar que o solo fique ruim, né? No caso, um solo feio, não vai evitar deslizamento e evita muitos outros fatores. Então, ele é muito utilizado nas fazendas, né? Vai ter as turfeiras, que daí é esse material em grande quantidade para evitar, né, a erosão do solo. Tem importância na medicina, em antibióticos e em remédios. A gente pode encontrar eles tanto em antibiótico como em remédio. Então, é muito importante também para a gente, para a nossa saúde, manter eles. E na cadeia alimentar, como eu disse, eles servem de alimento para peixes, para mamíferos, e para pássaros. Então, ele é muito importante para a cadeia alimentar. Sem ele, muitos seres vivos deixariam de ter um alimento, podendo causar, sim, a extinção, né? Mais um fator para a extinção que já é alto de todas as formas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E aqui se encontra as referências da nossa aula de hoje. Bom, a próxima aula vai ser sobre pteridófitas, dando continuidade ao nosso tema, que é plantas. Então, a gente tem mais 3 aulas, uma sobre uma sobre pteridófita, outra sobre gimnosperma e outra sobre angiosperma, para a gente dar finalização no conteúdo sobre plantas. Então, pessoal, eu encontro vocês na próxima aula para que a gente conheça um pouquinho mais sobre as pteridófitas. Tenham um bom dia e espero vocês na próxima aula, gente. Muito obrigado. Tchau.